Olá, Touro! Seja bem-vindo ao canal Universalista da Índia do Tarô. Minha leitura hoje traz informações que rompem fronteiras do Brasil e demais países, do continente americano à Índia, do Japão à Europa. A alma reconhece a verdade do que está por vir, então vamos ver o que as cartas revelam para vocês, taurinos, para essa semana. E para quem não me conhece, eu sou a Índia, sou terapeuta holística, sou mestre reikiana e sou dirigente do Retiro Espiritual. Aí na descrição do vídeo tem um link para agendamento de leituras particulares. E temos também agora o nosso QR Code que aparece aí na tela do vídeo para vocês. Basta você encostar a câmera do seu celular, automaticamente você já recebe todas as informações sobre agendamento de leituras, ok? E também é importante que vocês dêem uma olhada na descrição do vídeo. Através da descrição você já vai saber se vale a pena ficar até o final dessa leitura ou não. Mas se você chegou até aqui, essa leitura é para você, então fique até o final, porque vamos fazer uma leitura hoje setorizada. A gente trouxe vários decks, cada deck traz uma informação diferente para cada um de vocês. Então é importante ficarem até o final. E a gente também vai passar o último exercício da nossa panaceia, para quem acompanha aqui o canal, já sabe do que a gente está falando. E se você está chegando aqui agora, já se inscreva, venha fazer parte dessa corrente do bem. Vamos lá, vamos ver o que a nossa Maria Padilha traz como abertura para essa leitura. A carta de casamento no centro da leitura de vocês, taurinos. A carta pela porta da rua, o que vem do externo. Tem algo chegando aí, batendo na sua porta. Moedas e riquezas nos seus obstáculos. O que vem a seu favor, amigo fiel e aliado. Quais são as consequências? Teimosia e vício. O que vem da sua espiritualidade? Espiritualidade menor. Então vamos lá, taurinos. Olha só como se apresenta o baralho de Maria Padilha para vocês. Fundo do deck, a consulente. A consulente normalmente representa vocês. Se você é um masculino, está se referindo a uma energia feminina. E se você é feminino, pode estar referindo a uma energia masculina. Mas a energia feminina, ela traz essa energia da intuição. Falando para vocês prestarem atenção aí, né, na intuição de vocês, sonhos reveladores. Ela traz essa informação também. Vocês estão no caminho de iluminação? Sim. A casa central de vocês é a carta de casamento. E a carta de casamento, ela fala de realizações de sonhos. Ela fala de relacionamento? Sim. Ela fala de casamento? Sim. Mas ela fala de vocês realizarem sonhos. Ela fala de vocês fecharem bons negócios. Tem algo que vocês desejam realizar aqui e está muito centrado. Vocês estão muito focados nessa questão daquilo que você quer alcançar. Chegando aí para vocês informações pela porta da rua, algo que vem do externo. Chegando aí para vocês, alguém batendo aí na sua porta ou algo chegando na tua porta. Pode ser um novo relacionamento? Sim. Para quem está em busca, para quem está disponível, pode sim. Embora não signifique que seja só isso. Vamos esclarecer no decorrer da leitura de vocês. O que tem a seu favor? Você tem pessoas fiéis e aliadas a seu favor até o prezado momento, diante desses decks, mostrando aqui para você que você tem pessoas confiáveis, pessoas que você pode contar. E, por sinal, caiu no campo familiar de vocês. Na casa de obstáculo, caiu moedas e riquezas. Moedas e riquezas, ela fala de dinheiro, ela fala de bons negócios, dinheiro que vocês estão aguardando, talvez dinheiro que está bloqueado, dinheiro que não sai, vocês estão aguardando um recebimento. E isso está bloqueado, mas tem algo aqui sendo cortado, sendo limpo da energia de vocês, para que isso venha o mais rápido possível. A espiritualidade falando das dificuldades financeiras que vocês vêm passando, mostrando para vocês, olha, quem está aguardando está sendo movido sim energias para que favoreça vocês. Casa de trabalho. Casa de trabalho de vocês é a carta de vício e teimosia. Essa carta de vício e teimosia, ela já fala tudo, né? Cuidado com a sua teimosia. Cuidado, né? E torna-se, a teimosia, ela acaba se tornando um vício. Mas essa carta, ela fala também de obsessões. Ela fala de atribulações. São energias negativas. No campo profissional de vocês, às vezes vocês estão lidando com pessoas tóxicas no campo profissional de vocês. E talvez você esteja insistindo, né, estar nesse ambiente. E aqui já me falando, olha, a espiritualidade está promovendo um corte. Por quê? A espiritualidade menor, a adaga, o punhal do povo cigano, já fala de corte de demanda.
Muitos de vocês aí passando aí por essas energias também, e a espiritualidade cortando, limpando o teu caminho, tirando qualquer negatividade que esteja presente na vida de vocês. Então aqui já vem falando para vocês, é importante que vocês também façam limpeza energética, é importante que vocês também cuidem do seu espiritual, para não sofrer ataques espirituais. Muito bom. Vamos ver o que Delfos traz como complemento. Aqui também existem situações aqui de relacionamentos, tá? Relacionamentos tóxicos, aonde vocês estão permanecendo, insistindo em situações que você sabe que não dá mais. Isso está se tornando aí uma toxicidade. E a porta da rua, ela tanto falar para você, tanto abrir portas ou fechar portas também. É um mês para vocês no campo afetivo de definições, né? Mês de março perde muitas definições em relação à área afetiva. Trabalho em vão, olha só. Tem alguma situação, aqui está falando assim dentro de relacionamentos, que vocês estão passando por frustrações. Até em negócios, né? Porque a carta de casamento, ela não só fala do relacionamento, ela fala de outras áreas também, pode ser profissional, cada um vai adaptar onde está acontecendo isso aqui. Aqui me mostrando frustrações, aqui mostra para vocês, olha, é como se eu estivesse enchendo um jarro furado. Ela fala de decepções, ela fala das frustrações, de enganos. É uma carta também que fala de dívidas esquecidas. Trabalho em vão, ela traz essa energia para vocês também. Mas aqui vem falando das frustrações que você está passando, principalmente se estiver dentro de parcerias. A carta da malícia, olha só. Pela porta da rua, tá chegando a carta da malícia, ela já vem falando da maldade, uma perversidade. Cuidado com amizades, pessoas que adentram o seu campo, adentram dentro do seu lar. Não confie em todo mundo. Aqui existe maldade, existe essa energia, talvez você já esteja até desconfiado de quem é essa pessoa. Aqui já mostra isso para vocês. Principalmente amizades que não são verdadeiras. O despertar espiritual. Aqui ela vem falando para você, Delfos traz para vocês o seu despertar espiritual, falando que você precisa despertar. Traz para você esse despertar para que você não ignore, porque essa carta fala assim, olha, presta atenção, porque tem fatos acontecendo que você está ignorando. E isso está relacionado ao seu dinheiro, isso está relacionado às suas finanças, isso está relacionado ao seu relacionamento, sim, às parcerias também. Aqui já vem mostrando para você, tem fatos que você está ignorando. Então tem condições aí de você sair dessa energia de escassez, dessa energia que está atrapalhando o lado financeiro, sim, Taurino. Seja ela afetiva, seja ela o que for. Mas aqui está falando para vocês, olha, tem algo que você está ignorando. Então, abre os olhos, presta atenção. E a espiritualidade trazendo esse despertar para você. Amor familiar. O amor familiar já vem mostrando uma reconexão, família. Vocês tendo amigos, famílias aliadas a vocês, dando apoio a vocês. Como pode ser vocês também apoiando famílias. Mas lembrando que tudo tem um limite. Não é esquecer de si. É cuidar da família, sim. Tentar harmonizar tudo. Porém, se dê prioridade, taurinos. A carta da inspiração. A carta da inspiração, ela fala para vocês, olha, siga a tua inspiração até o fim. Aqui existe méritos, aqui existe a tua coroação, aqui existe o seu troféu, aqui existe recebimento. Às vezes você está insistindo, né? Eu tô teimoso insistindo em algo, mas aqui vem uma inspiração. Talvez uma inspiração que tire você dessa energia negativa e traga esse positivo para você. Porque ela vem falando para você, siga a tua inspiração. Saia da teimosia, de situações que não dá mais, situações que estão complicadas, mas você tem um grande conhecimento. Aqui mostra vocês tendo conhecimento, mostra vocês estudando, mostra vocês indo em busca de aprendizado para transformar a área profissional de vocês.
Amor à espreita. Tem alguém aí vigiando vocês e a espiritualidade corta o que é negativo, tá? Amor à espreita, ela fala, tem alguém aí observando vocês. A carta da sinceridade. Existe diálogos, conversas aqui sinceras. Você colocando as cartas na mesa, você colocando os seus sentimentos. Olha, isso não tá bom, isso eu preciso corrigir, isso não tá certo, isso eu preciso cortar. Aqui mostra muito essa energia para vocês. Eu não vou perder mais tempo com algo que eu sei que não tá valendo mais a pena. Não adianta eu empurrar mais com a barriga, não adianta eu querer esticar essa corda, porque a corda já tá esticada demais. Então, por isso a espiritualidade cortando, auxiliando vocês a ter essa força para fazer o corte que é necessário. Time do amor. Tem alguém espreitando vocês. O time do amor, ele também traz essa energia de esforço, de delicadeza. Falando para você, tem algo muito frágil aí, precisa de atenção para que se possa desenvolver. Então, cada um vai adaptar onde está se encaixando isso aqui. Aqui tudo tem um preço, né? Essa carta fala, tudo tem um preço. Nessa vida tudo tem um preço, isso é uma realidade. Porém, ela vem falando para você, precisa de trabalho, esforço, dedicação, intenção. Aí sim o triunfo é garantido, né? Qual é a ideia-chave que essa carta traz para vocês? Ela vem falando para vocês, olha... Deixa eu tampar aqui porque não pode mostrar. Ela vai falar para vocês, olha... A ideia-chave é que o potencial ele é magnífico, mas precisa de esforço, cuidados e atenção esmerada para que isso possa se desenvolver. O que é isso? É um projeto? É um relacionamento? É a área das finanças? Cada um vai adaptar aí aonde está se encaixando isso aqui. Porque o que é de negativo, a espiritualidade está cortando. Mas tem alguma coisa que você não está prestando atenção em relação aos seus ganhos, em relação às dificuldades financeiras que você está passando, em relação ao que envolve contratos, em relação ao que envolve parcerias. Presta muita atenção. Vamos ver o que Gnomos traz para essa leitura. Olha aí, conflitos. Procure respirar e manter a calma em momentos de conflito. Não tome decisões precipitadas. Presta muita atenção, taurinos. Não tome decisões para que você depois não consiga resolver. Procure respirar, procure fazer o trabalho da natureza, ficar próximo à natureza, um banho de cachoeira, um banho de mar, banhos de ervas. Toma um banho para trazer o equilíbrio para você, para trazer clareza. Ainda sempre costumo ensinar que alecrim, manjericão e hortelã, porque são ervas fáceis para achar e também que vai trazer bons resultados para você, vai trazer essa clareza que você precisa, vai trazer uma calmaria para que você consiga tomar as melhores decisões, fazer as suas melhores escolhas. Isso vai auxiliar vocês também. E aproveitando esse gancho, ainda já vai passar para vocês a última panaceia. O ano real começa agora dia 20 de março, como a Índia falou que ia direcionar vocês esses primeiros meses aí para fazer esse processo, para trazer a realização do seu sonho, para que facilite essa manifestação. O que vocês vão fazer? Novamente seu copo d'água. Agora vamos trabalhar a fé. Pegue seu copo d'água, vibre, mentalize tudo que você vai pedindo diante dessa panaceia. Qual foi o seu pedido? Segura esse copo com sua mão direita. Você vai mandar toda essa intenção para esse copo d'água. Feito isso, você vai colocar diante da sua testa, no chácara cardíaco e no chácara umbilical. Você vai tomar 3 goles dessa água. Guarde o que sobrou para que você tome de manhã assim que você acordar. O que você está fazendo? A sua reprogramação mental. Você está mandando para o seu inconsciente aquilo que você quer realizar. E ao acordar de manhã, você está lembrando o seu inconsciente. Olha, é isto aqui que eu quero que realize na minha vida. É bem essa energia. E mantendo a fé. O que é a fé? A fé é acreditar que você já conseguiu. Você pratica a fé todos os dias. O fato de você acordar de manhã e ir para o seu trabalho,
fazer todo esse processo que você faz pela manhã, você não pensou em coisas externas, você simplesmente fez automaticamente como de costume. Isso que te moveu, a tua fé. É essa fé que vai fazer com que o seu sonho torne-se realidade. Então a espiritualidade faz a varredura, faz a limpeza necessária para trazer aquilo que você deseja. E você, de forma consciente, pés no chão. Porém, evite conflitos. Então façam meditações. Façam meditações, que isso vai ajudar muito a limpar o mental de vocês, taurinos. Para você ter clareza para tomar as suas melhores decisões. Vamos ver agora o que o baralho dos ciganos trazem para vocês como complementação. E de que cidade você está falando, de qual estado, de qual país você está vendo essa leitura, assistindo essa leitura? Digita aí nos comentários, isso é muito importante para o engajamento do nosso canal. Essa interação faz parte do conteúdo, né, do canal, para que todos possamos unir numa só corrente do bem. Vamos lá. A carta dos trevos. Os trevos já vem falando para vocês de ser mais flexível. A sorte está ao lado de vocês. Aqui existem alguns obstáculos, mas são obstáculos passageiros. A carta dos peixes. Tem algo chegando aí para vocês, batendo na porta de vocês. A carta dos peixes fala de materialização. A carta dos peixes, ela fala de dinheiro chegando para vocês, se vocês estão aguardando. Olha, tem alguma coisa muito ligada ao financeiro de vocês, isso é muito positivo. Porém, seja esperto, seja você o malicioso. Cuidado com pessoas aproveitadoras que vêm tirar proveito, né? Taurinos agora tá muito bem, então vamos lá fazer a festa. Corta, literalmente corta. Principalmente se você for pessoas que vêm pedir dinheiro emprestado, corta. A carta das emoções. Tem algo aí ligado às suas emoções, algo que você não está percebendo, algo que chega para você. A sorte está muito ao lado de vocês, talvez vocês não estão percebendo. Sonhos, horas repetidas, números iguais, a boa intuição. Presta muita atenção nisso aqui. Às vezes você está tendo conflitos, brigas, desentendimentos por questões financeiras. Às vezes é coisa relacionada à herança, à partilha de bens, ou casais aí, porque um ganha mais, o outro ganha menos e um não aceita. Existe essa energia também. Mas olha aqui, tem coisas que vocês estão se dedicando. Então foca no seu objetivo. Elimine o que está de negativo. Aqui tem uma reconciliação, sim. Tem algo ligado a uma energia masculina no campo familiar. Uma mediação. Às vezes aqui teve energia de discussões, brigas, desentendimentos. E agora vocês entendem aí. Se entende através de uma conversa, através de um diálogo. E entra em equilíbrio. Tudo começa a entrar em equilíbrio. Tem algo ligado a uma energia masculina. Algo também que vocês podem contar com ajuda também. Na casa de trabalho de vocês, caiu o caixão falando de finalizações e transformações. Então eu vejo vocês saindo de lugares tóxicos, sim. Tem contratos aqui sendo encerrados. Quer saber, eu vou seguir a minha inspiração. Eu vou seguir um outro caminho. Eu vou para algo melhor e maior. Eu vou montar meu próprio negócio. Isso aqui já não está dando mais para mim. Você sai de energias tóxicas. Isso é muito importante vocês fazerem. A carta do cão. Tem sim uma energia, alguém espreitando vocês, alguém que é uma pessoa bondosa, uma pessoa companheira, uma pessoa positiva, sim. Porém, a adaga está cortando tudo que impede vocês de realizar o sonho, principalmente na área afetiva, para quem está disponível, para quem está dentro de um relacionamento, conversas, diálogos para um bom entendimento. A carta da estrela no fundo do deck de vocês. A estrela, ela vem trazendo para vocês o brilho. Ela vem trazendo a cura. Ela vem trazendo a paz. Ela traz a tua autoestima de volta. Falando para você, a tua estrela vai brilhar, você vai realizar seu grande sonho. Mas você tem questões que você precisa prestar atenção. Tem situações aqui que você precisa parar para analisar. O que é que está travando a minha vida? O que é que está me impedindo dessa realização? É meu pensamento negativo? É meu sentimento negativo? É brigas, desentendimentos que está acontecendo? É mudanças que eu preciso fazer? Em qual área? Em qual setor?
Meditem, façam essa pergunta para si mesmo, se olhem no espelho. O exercício do espelho é muito positivo. Assim como com essa água vocês fizeram esse trabalho, esse exercício que a gente está passando para vocês, vocês também podem fazer em todos os dias. Antes de dormir, fazer a sua pergunta e tomar 3 goles de água. Vocês vão ver que automaticamente vocês vão ter sonhos reveladores trazendo respostas que vocês buscam. E isso traz uma calmaria para a mente de vocês. Para que você tenha clareza, para que você tenha discernimento. Lembre-se, o mês de vocês é um mês de reestruturação. Então, tem muito movimento interno forte, tem decisões importantes, tem encerramentos necessários para uma nova fase da vida de vocês. Que vai trazer mais estabilidade, que vai trazer mais progresso. Então, algo está mudando por trás aí dos bastidores, né? A espiritualidade traz isso para vocês. A regência de vocês para esse mês está trazendo isso. Então, é um mês que fala para vocês, olha, Nanã, na energia de vocês, ela vai trazer essa influência de transformação, de mudança, mas ela alerta, olha, tem coisa que você está ignorando. Analise se você não está gastando demais, analise esse desequilíbrio nas finanças, o que está acontecendo, o que pode mudar, tá bom? Vamos ver o que a Arcanjo Miguel traz para vocês. Para quem tem dificuldade em encontrar as ervas, temos agora aí a loja de shopping. Através dessa loja vocês conseguem encontrar ervas para banhos, ervas de descarrego, velas, incenso, dá uma maratonada, dá uma olhada, para que lá vocês encontram vários itens que vai auxiliar vocês. A carta da liberação, ela pulou aqui, tem uma libertação aqui para vocês. É fim de conflitos, é fim de obstáculos. A paz voltando a reinar. Talvez a notícia sobre finanças que vocês estão aguardando, sobre dinheiro, chega para vocês e vocês vão ter finalmente a paz que vocês buscam. A carta dos caminhos, falando para vocês, olha, tem escolhas, decisões para vocês fazer. É um momento de ascensão. Você está tendo dificuldades em seguir uma nova direção, em fazer uma escolha, em tomar decisões. E a espiritualidade está auxiliando vocês para que isso aconteça de forma mais clara e objetiva para vocês, ok? Tem sim, tem novidades chegando, tem mudanças, viagens, deslocamento, alguém sim voltando. Existe aqui, para muitos aqui, algumas questões familiares. A partir de rompimentos, finalizações, alguém sai da sua vida, como pode ser alguém também chegando para resolver questões que ficaram pendentes e com isso encontrar uma reconciliação, dar um apoio, porém aqui tem mudanças também significativas. Mudanças, viagens, tem deslocamento também significativo no campo familiar de vocês. E para quem está aguardando questões aí relacionadas à partilha de bens, divórcio, questões de herança, também está chegando aí notícias para vocês. A carta da espiritualidade, a carta do sinal vem falando para vocês, presta atenção aos sinais que a espiritualidade está lhe montando, lhe enviando. A gente acabou de falar e a carta sai, então se atente aí aos sinais, principalmente diz respeito ao seu profissional. A carta da esperança, vocês estão no caminho certo, sendo guiados pela espiritualidade. E a espiritualidade falando para vocês, olha, mantenha-se firme na tua esperança. O que está sendo negativo, o que está de negativo, está sendo removido. Cuida da tua saúde, cuida muito da sua saúde. Os pássaros, aqui me remete na área da saúde, é a questão do chakra laríngeo. Muitos evitam falar, expressar sentimentos, e isso está bloqueando esse chakra. Então você tenta aí questões de tireoide, questões aí de garganta, a área da cabeça aí, porque aqui tem uma libertação, mas precisa se trabalhar essas energias por questões da sua saúde. Fundo do deck, a amizade. O cão, ele representa a fidelidade, ele representa o seu guardião, e falando para você, cultive as boas amizades, porque elas são tesouros, elas falam muito de quem você realmente é, taurinos. Pessoas verdadeiras no caminho, novas oportunidades chegando, pessoas que vão poder lhe auxiliar, trazer novas ideias, trazer uma alegria, tirar você desse marasmo, de situações complicadas que vocês vêm passando. Interagir é muito bom, claro, sabendo escolher as suas melhores companhias, ok? Vamos ver então
O que o nosso baralho negro traz? É muita informação, né? Vamos lá? Como complemento para a sua leitura. Vamos lá, vamos ver o que vem. Para os taurinos. Cinco de espadas. Olha lá. O 5 de espada vem falando da tristeza. Ele vem falando de conflitos que vocês vêm passando. Mas ele vem falando para você, tá na hora de você confiar mais em si, taurinos. E não se sinta culpado. Talvez venha uma grande vitória, as coisas acontecendo, porque tem uma vitória chegando na tua vida. Você no topo, você fazendo essa mudança. E às vezes tá com aquele sentimento de culpa. Não se culpe pela tua vitória. O que é seu e ninguém tira. Mas aqui mostra uma tristeza, mostra vocês em conflito, tanto com vocês internos como com outras pessoas. E aquela disputa, às vezes é no campo profissional, sim. A disputa de poder. Não, você tem o que você merece. Quando você se valoriza, todo o resto valoriza você. Vem muita essa energia para você, taurino. Confia mais em você. Confia na sua capacidade. Saia de energias conflituosas, o que não vale a pena. 7 de ouros. O 7 de ouros já vem falando para vocês, olha, se prepare aí porque tem colheita chegando para vocês. Tem notícia chegando aí, tem colheita chegando. Aqui vocês sendo presenteados. E essa carta também, ela vem falando de gestação, tá? Ela traz a energia de gestação. Quem quer ser mamãe e papai, tá aí a resposta. Para quem não quer, se cuide, porque ela tá junto com a energia dos peixes e aqui fala, sim, de abundância. Abundância financeira, dinheiro, sim, chegando, confirmando isso aqui para vocês. Porém, tem a malícia. Seja esperto, cuidado com pessoas que vão querer se aproveitar. O momento de vocês de paz é de tranquilidade. 4 de espadas. Aqui mostra o cansaço de vocês. O 4 de espadas, ele fala do descanso do guerreiro. O 4 de espadas, ele já traz essa energia da calma. Ele fala da cura. Que mostra para vocês o esgotamento que vocês vêm passando. Muitos esgotados. E olha lá a espiritualidade falando, presta atenção na sua saúde. Você está ignorando algumas coisas. Está negligenciando algo, taurino. E aqui já vem falando para vocês. Calma. Tem cura chegando para vocês, mas vocês precisam trabalhar mais o seu amor próprio, cuidar mais de si, principalmente do seu dinheiro, dos seus negócios, dos seus empreendimentos, da sua saúde em primeiro lugar. Se priorize. 8 de copas. O 8 de copas, ele vem falando para vocês, olha, tem uma libertação sim. Porém, tá chegando alguém, uma visita inesperada aí. Olha aí, falei para vocês que tem alguém chegando na vida de vocês e tá ligado ao campo familiar. Para alguns aí, pode surgir uma paixão? Pode sim. Alguém novo chegando na vida de vocês, para quem deseja, tá chegando. Mas tem uma visita aí chegando sim, para vocês, algo muito positivo. 2 de paus. O 2 de paus, o nome já fala, né? Não vai ficar parado aí, olhando, esperando a morte da bezerra. Não. É o momento de planejamento, de você planejar o seu futuro, fazer progresso, tem novidades chegando na área profissional de vocês. E com isso vocês planejam o futuro, um futuro melhor, porque é algo melhor e maior que vem para vocês. Então tem novidade chegando sim, e é algo que vai transformar e tirar você dessa energia tóxica aonde você está no campo de trabalho. 10 de espada. Os 10 de espada lá. O cigano cortou. O 10 de espada vem falando, é o ponto final, sim. Em algumas questões aí. Porque mostra vocês muito preocupados. Falando de vocês muito preocupados. Cortes que serão necessários. Terá finais doloridos? Sim. Talvez você já passou por isso. Finais doloridos, mas que são passageiros. Isso passa, né? A dor vem, o sofrimento vem, mas chega ao fim. Porém, ela já vem falando para você, não deixe que as suas emoções te levem no fundo do poço. E aqui fala de viagens, fala de deslocamento. Essa carta, ela traz isso de revelação para vocês. Fundo do deck de vocês, o 2 de ouros.
O 2 de ouro vem falando para vocês, se prepare que tem um aviso chegando para vocês. É necessário se manter em equilíbrio. Equilíbrio é tudo. Sempre, tudo na nossa vida temos que ter o equilíbrio, ter discernimento para fazer as melhores escolhas, tomar as melhores decisões, sem agir por impulso, sem permitir que as nossas emoções nos levem para o fundo do poço. É uma leitura muito bonita essa de vocês, porém que traz bastante aviso, bastante alerta. Vamos ver aqui, amor, olha só. Você conhecerá em breve um grande amor, então se prepare para quem está disponível, está chegando aí. E o tempo? O tempo, ele não volta atrás. Cultive seu jardim e engrandeça sua alma com pequenos gestos positivos. Cuide mais de si, cuide de você, do seu jardim. É novos começos, novas oportunidades. Esse tempo atrás, às vezes vocês estão aí se lamentando. Ah, se eu soubesse lá atrás, porque lá atrás. Não, aqui vem falando para vocês, esse tempo não volta mais. Agora é hora de seguir em frente. É hora de dar um novo passo. Porém, cultive seu jardim, engrandeça sua alma. Pequenos gestos. Você se mimando, você cuidando um pouco mais de si, taurinos, é o que a espiritualidade envia para você. Aí já vai deixar aqui nos cards acima a leitura anterior. O que vocês fazem? Sai dessa leitura, já entra na leitura anterior para você seguir essa sequência, principalmente quem não viu a leitura anterior. É importante vocês darem sequência, porque vocês tiram informações, mas essas informações e vocês vão se direcionando, vão ajustando aí a sua realidade. Isso é muito importante para vocês, ok? E é isso que eu tenho para vocês para hoje. Espero que vocês tenham gostado. Gratidão. Axé Namastê e até o próximo vídeo.